Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos tratar um pouco mais sobre a estrutura do nosso projeto. Vamos lá? Bom, primeiro nós temos que nos questionar o seguinte: por que o projeto é necessário? Claro, seus líderes, os líderes dos setores que vocês vão atuar e até os próprios diretores da empresa te questionarão com essa pergunta. E aí você precisa estar muito atento e saber responder com todos os argumentos necessários para que vocês consigam aí desenvolver o projeto de vocês, tá bom? Primeiro, você tem que descrever muito bem o problema. Você tem que informar por que seu projeto existe, né? O que é que ele vai trabalhar. Como, por exemplo, o aumento ou redução de algum índice, de algum indicador. Se o indicador tem um sentido quanto menor, melhor, e ele tem um resultado que está subindo, então é uma justificativa, né? Um motivo pelo qual o projeto deve existir. Se você tem um indicador que é maior, melhor, e o resultado dele estiver caindo, também é outra justificativa, tá? Representatividade da falha no processo. Qual é o impacto que aquela falha tem no meu processo? Pode ser impacto financeiro, pode ser impacto em retrabalho, perca de tempo, né? Então, qual é o impacto que aquilo tem no meu processo? O que eu ganharia se eu resolvesse aquilo? São perguntas que vocês têm que saber responder, tá? Quando pensarem no tema do projeto. As perdas relacionadas à falha e o desvio. Toda perda relacionada às falhas e o desvio tem que estar levantada, porque isso vai demonstrar todo o ganho que o projeto vai ter e tudo aquilo que ele vai poder resolver com a conclusão desse projeto, tá? Áreas e processos impactados. Quais áreas serão beneficiadas com esse projeto? Isso tem que estar bem claro, tem que estar tudo levantado. Todas as áreas que têm influência, que têm impacto, que recebem insumos daquela área ao qual o processo está sendo trabalhado, ou de áreas aí que precedem os nossos processos, ok? Um outro ponto é justificativa do projeto. Você tem que justificar, além de informar qual é o problema, você tem que justificar por que ele é necessário, né? Nós já falamos aqui sobre algumas justificativas, mas você tem que deixar isso bem claro, tá bom? Por exemplo, o que poderia ser feito com esse tempo desperdiçado? O que a empresa ganharia? O que é que eu poderia trabalhar? Eu poderia utilizar esse tempo para produzir novas peças? Eu poderia utilizar esse tempo para fazer mais serviços, né? Para vender mais? O que é que eu poderia fazer com esse tempo? Qual seria o ganho com os refugos, né? Com o retrabalho, com aquelas visitas improdutivas, com aqueles materiais que foram produzidos da forma errada? Como o tempo entre as atividades poderia ser melhorado para que o meu cliente fique menos tempo no meu serviço, para que eu execute o serviço ali com mais agilidade, mais rapidez e para que eu consiga assim executar mais serviços. E com isso eu tenho um ganho ali na minha produtividade. Como a relação das áreas iria melhorar? Né? Quais problemas eu iria evitar entre áreas? Então tudo isso é justificativa para o meu projeto. Eu explico aqui por que o meu projeto é necessário para essa empresa, por que ele deve existir, por que eu devo dar continuidade a ele. Com esses argumentos aqui, qualquer projeto será aceito, tá bom? Vamos lá? Benefícios esperados. Mas o que é que eu vou ganhar com isso? Né? Nós já falamos ali do problema, das justificativas. E quais são os benefícios que esse projeto trará para a minha empresa? Isso aí você também, inclusive, para que você possa vender seu projeto, uma das coisas muito mais eficazes de se fazer e de se apresentar são os benefícios, né? Porque se apresentar problemas muitas vezes não é muito bom, tá? Porque as pessoas não veem com bons olhos os problemas. Mas apresentar benefícios e os ganhos que ela terá se aquele projeto for concluído, isso aí é essencial para demonstrar a necessidade do seu projeto, tá bom? Por exemplo, nós podemos aí ter benefícios relacionados ao aumento da receita líquida, benefícios relacionados ao maior conhecimento ali dos técnicos de campo, ou mesmo dos colaboradores da produção, maior satisfação dos clientes, maior engajamento com a meta, maximização dos índices, maior eficiência, melhor controle de produção, redução dos custos. Então são diversos benefícios que um projeto pode trazer. E não é um benefício só desses que você vai colocar em seu projeto, tá? Você tem que identificar todos os benefícios que envolvem ali o seu projeto. Todos os benefícios que após a conclusão do seu projeto, a empresa surtirá efeitos ali na empresa, tá bom?
papéis e responsabilidades. Vocês têm que entender que dentro de um projeto Yellow Belt, projeto Green Belt, projeto Six Sigma, ele tem ali algumas responsabilidades. Por exemplo, eu tenho um líder do projeto, que nada mais é que o Belt, tá? Ou você, no caso. Tem o patrocinador, que nada mais é que o diretor daquela área em que o processo está sendo trabalhado, tá? O dono é o gerente, o coordenador, o supervisor daquela área ali. É quem lidera ali na linha de frente daquela área, tá? A equipe são todos integrantes. Você não vai fazer o projeto sozinho, você precisa de outras pessoas para te dar apoio nesse projeto. Um projeto desse, ele tem uma certa complexidade. Então, você precisa aí de ajuda de algumas pessoas para que consiga executar da melhor forma possível, tá? E um consultor. Essa figura aqui, ela pode existir ou não, tá? Por exemplo, se você está criando um programa de projetos, tem muitas pessoas executando, você contrata um consultor para acompanhar os projetos, essa figura existe. Se você tem aí, por exemplo, no seu caso, você está desenvolvendo um projeto e eu vou fazer mentoria com você, eu poderei ser o consultor do seu projeto, tá? Se não tem, se você está fazendo seu segundo, terceiro projeto, quarto projeto, e você já sabe desenvolver ele muito bem, não precisa de consultor, então não precisa colocar essa figura no seu projeto, tá bom? Então esses são os papéis e responsabilidades. Vamos entender agora um pouco mais sobre a equipe do projeto, como montar essa equipe, qual o perfil da pessoa que deve fazer parte ali da equipe do meu projeto. Isso é uma coisa muito importante, hein? Prestem bem atenção. Em muitos arquivos aí, na literatura, em muitas empresas aí, muitas consultorias, outros treinamentos, vocês vão ver ali vários tipos de funções de pessoas diferentes, vários tipos de perfis, né, diferentes, e aí vocês podem até se confundir com isso, que eu acho totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. Vocês têm que buscar pessoas que tenham 3 características, independente de como a pessoa seja, independente do perfil daquela pessoa. 3 características, tá? E aí nós vamos ver agora. A primeira delas é comprometimento. A pessoa tem que estar comprometida com o sucesso do projeto. Ela tem que querer que aquele projeto seja um sucesso, que seja concluído com sucesso. Ela tem que garantir ali a execução de suas atividades, né? Ela tem que garantir ali a execução, a plena execução de sua parte ali no projeto, tá? Essa pessoa ela tem que ter essa característica para fazer parte da equipe do seu projeto. Uma outra característica é conhecimento. Essa pessoa, ela tem que ter conhecimento sobre a área, ela tem que saber qual é o fluxo do processo, ela inclusive, se possível, ela tem que fazer parte ali da própria área em que o projeto está sendo trabalhado. Caso ela não faça parte da área, não tem problema, mas ela tem que conhecer aquela área e como é que funcionam os processos ali dentro daquela área, tá? Para que ela possa ajudar o máximo possível, porque se ela não conhece nada daquela área, pouco ela vai conseguir ajudar no seu projeto, tá? Um outro ponto é disponibilidade. Essa pessoa tem que estar disponível ali para atuar com o projeto. Quando você passar uma demanda para aquela pessoa tem que estar ali disponível para fazer, no prazo em que você estipulou. Até porque o projeto tem um prazo para ser concluído. E se o integrante da equipe não tem disponibilidade, ele não vai conseguir atender você no prazo. E seu projeto não vai sair dentro do prazo esperado. Tá bom? Isso é muito importante. Então a pessoa tem que ter 3 características. Pensem nisso, tá? Comprometimento, conhecimento e disponibilidade. Vamos tirar uma delas para ver como fica? O integrante da equipe tem comprometimento e conhecimento, mas ele não tem disponibilidade. O que acontece? Ele vai saber fazer, ele vai querer fazer, mas quando você passar uma demanda para ele, ele vai falar o seguinte: olha, eu não tenho tempo, Davidson, eu não tenho tempo agora para fazer isso. Tá? Eu só vou conseguir entregar você daqui a 2 ou 3 semanas. E aí? Seu projeto, daqui a 2, 3 semanas, já está em outro patamar. Você não pode esperar aquilo. Entende? Vamos ver outra característica. A pessoa tem conhecimento, ela conhece todo o processo, ela tem disponibilidade, mas ela não tem comprometimento. Quando você passar uma demanda para ela e der um prazo, ela vai chegar lá, ela pode até dizer que vai fazer naquele prazo, mas vai chegar no momento do dia que você solicitou, no prazo dela, e ela não vai entregar o que você pediu. Ela vai postergar por mais uma semana, por mais outra semana, porque ela não tem comprometimento. Para ela, tanto faz como tanto fez o projeto. A resolução do projeto para ela não importa. Então ela não vai ter esse tipo de comprometimento. Não adianta colocar esse tipo de pessoa sem comprometimento, tá?
Um outro tipo, vamos lá. Tem comprometimento, a pessoa quer que o projeto saia, tem disponibilidade, ela está ali disponível quando você solicitar uma demanda, mas ela não tem conhecimento. Você acha que essa pessoa vai fazer a atividade que você solicitou da melhor forma possível? Com todas as características, análises, com todos os levantamentos que você solicitou? Não, ela não vai fazer porque ela não conhece a área, ela não conhece as atividades, ela não conhece o processo. E quando eu digo conhecimento, não é simplesmente pegar um procedimento e estudar aquele procedimento, não. É vivenciar ali o processo da área, tá? Então, se ela não tem aquela vivência, ela não vai saber nada do que está acontecendo ali naquela área, tá? Então, tenham isso em mente, ok? Tem que ter 3, é um tripé aí, né, de perfil, que vocês têm que levar em consideração sempre ao escolher o integrante da equipe do projeto, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, hein? Uma coisa, tá? Sempre peça autorização do gestor, do integrante da sua equipe. Porque se em algum momento vocês colocar um integrante ali da equipe no seu projeto e não falar com o gestor, quando você solicitar uma demanda a ele, o gestor dele simplesmente não vai permitir que ele faça. Porque ele tem outras demandas, porque tem outras coisas na área que ele precisa tratar, porque o gestor não vai dar disponibilidade a ele uma vez que ele não autorizou. Entende? Sempre peça autorização do gestor da pessoa que é integrante do seu projeto, tá? Que faz parte da equipe do seu projeto. É uma dica boa essa, hein? Leve em consideração. No nosso projeto, nós também devemos desenhar aí o fluxo atual do processo. Se vocês já têm o fluxo do processo, ok, só basta vocês aí validarem, né? E colocarem em seus projetos. Contudo, se vocês não têm, vocês têm que desenhar esse fluxo. Esse fluxo ele não precisa ser necessariamente com todas as etapas ali, como um fluxograma dita, tá? Ele pode ser um fluxo ali simples, um macrofluxo, na verdade, com as atividades principais ali do processo, tá bom? Não precisa ser necessariamente um fluxo, mas esse fluxo que você vai desenhar, ele precisa ser conforme a realidade atual do processo, tá? Você vai ter que ir lá observar, anotar como é que o fluxo está acontecendo de verdade, não como desejaria que ele ocorresse. Não, como ele está acontecendo de verdade. E depois que você anotar, você vai e coloca isso no seu material, tá bom? Um outro ponto é o histórico atual do processo. Você vai ter que medir o histórico. Ah, Davidson, meu processo não tem um indicador. Como é que eu vou medir isso? Isso precisa ser medido de alguma forma. Bom, você precisa pegar o histórico desse indicador. Você precisa levantar os dados que você precisa. Se nós estamos fazendo um projeto para hora extra, você tem que levantar o histórico, no mínimo de 1 ano, tá? Nós temos projetos que podem levar em consideração 6 meses? Temos. Mas às vezes 6 meses não levam em consideração ali variações, como por exemplo, os períodos de sazonalidade. Entende? Então, vocês precisam medir ali o histórico. Pode ser de 6 meses? Pode, mas o ideal é de 1 ano. Tá bom? Tem um histórico ali de 1 ano do indicador. E nesse histórico ele vai mostrar lá como está a curva do seu indicador. Tá? Primeiro, você precisa identificar o que você quer medir para gerar esse indicador. Caso você não tenha. Caso tenha, basta inserir aqui no material de vocês. Tá? Caso não tenha, você precisa medir. O que eu preciso medir? Se o projeto é de hora extra, eu vou medir as horas extras. Eu tenho que saber se eu vou medir em quantidade ou em reais, né? Ou em valor monetário, melhor dizendo. Se eu quero monitorar os desligamentos da minha empresa, rotatividade, eu vou criar um indicador de turnover, ok? Se eu quero acompanhar a produção dos técnicos, né, quero otimizar ou maximizar, então eu vou desenvolver um indicador de produtividade. Se eu quero reduzir ali o meu projeto para reduzir o tempo de atendimento no meu hospital ou no meu serviço, então eu tenho que medir ali o tempo de atendimento em cada uma das etapas, né? E aí eu tenho o meu histórico, ok? Você precisa também definir qual é a unidade de medida. Hora extra, na verdade, ele tem 3 formas de ser medidos. Ele tem um que é em horas mesmo, as horas que foram realizadas. Ele tem outro que é em quantidade, independente da quantidade de horas, né? Se o colaborador realizou 6 horas de horas extras no mês, mas ele realizou 2 horas em um dia, 2 em outro, 2 em outro, então ele vai ter 3 horas ali, né? 3 horas extras realizadas.
em quantidade. E se for em valor monetário, por exemplo, é só converter isso para reais. E aí nós temos um indicador em reais. Então você tem que definir como é que você quer monitorar seu indicador. Tá? Em qual unidade de medida. Pode ser em percentual, em volume, em quantidade, em horas, em reais, em peso, em comprimento, tá? E tantos outros aí tipos de medições, tá bom? E unidade de medida. Você precisa também definir a fórmula de cálculo desse indicador. É a expressão matemática que dita ali como é que vai ser gerado o resultado do seu indicador, tá? Mês a mês. Por exemplo, eu tenho aqui um numerador dividido pelo denominador vezes 100. É uma forma de gerar aí esse resultado, tá? Em hora extra, em reais, por exemplo, eu simplesmente pegaria a quantidade de hora extra em reais. Seria um dado apenas que eu precisaria, não precisaria de dois, tá? Se eu tenho um indicador, por exemplo, de retrabalho numa empresa de serviços, pode ser até na indústria também, tá? E o meu numerador ali seria, por exemplo, o total de peças trabalhadas que tiveram ali um defeito, né? Que geraram ali um retrabalho. E o meu denominador seria o total de peças produzidas como um todo. Então, eu teria o numerador, total de peças com defeito, que vão ser trabalhadas, dividido pelo denominador, que é o total de peças, vezes 100. Então, por exemplo, se eu tenho 10 peças ali com problemas, né, que vão ser trabalhadas novamente, dividido por 100 peças que eu produzi no total, incluindo essas 10, é claro, vezes 100, eu tenho ali um percentual de 10% de retrabalho. Tá? Então, essa é a minha fórmula de cálculo. No mês, eu tive 10% de retrabalho. Minha fórmula de cálculo é numerador dividido pelo denominador vezes 100. Ok? Defina os dados. Nesse caso, como eu falei para vocês, os dados são total de peças que precisam ser trabalhadas novamente e o total de peças, né, no geral. Então, são dois dados que você precisa. Então, você vai precisar definir quais são os dados que você vai precisar, tá? Para gerar esse resultado. Os dados também podem ser, além desses, né? O total de atividades, o total de desligamentos, o tempo na recepção, são tipos de dados. Busque os dados históricos, é como eu falei a vocês. O interessante é que você tem os dados dos últimos 12 meses. Se você tem esse histórico, você vai conseguir pegar ali todo um período, incluindo sazonalidades, altos e baixos ali do resultado, tá? Mas, se não der para pegar os 12 meses, o processo é muito recente deles. Eu não consigo pegar 12 meses porque ele nem começou 12 meses. Ele começou há 8 meses, mas eu só tenho dados a partir de 6 meses. Então, você vai ter que gerar esse histórico com 6 meses, tá? Não tem problema. Só não pode ser menos que 6 meses, senão o processo aí não vai dar para ser mensurado da forma correta, tá bom? E você vai precisar gerar um gráfico, como esse que tem aqui na apresentação, tá? Esse gráfico aqui está mostrando o crescimento do indicador ao longo dos meses. E ele passa de R$30 mil de pagamento em hora extra em janeiro para 55 mil. Ele quase que dobra o valor. É nítido que tem um problema aqui, tá? É nítido isso. Então, ele precisa ser trabalhado por esse motivo, tá bom? Bom, se vocês não têm conhecimento ainda em como gerar resultados, indicadores, como definir metas, que é uma etapa que nós vamos precisar mais à frente, eu aconselho vocês que participem do treinamento de desenvolvimento e gestão de indicadores e metas que tem também nessa plataforma. É um treinamento meu também, assim como esse, e ele te informa ali passo a passo, de forma muito bem detalhada e explicada, como criar indicadores, né, como monitorar, como definir metas, como fazer o controle, o acompanhamento e a gestão desses resultados. Tá? Ele te explica tudo isso. Então, se você ainda não tem conhecimento, eu aconselho a você que vá lá no outro treinamento, assista como é que se desenvolve tudo isso e depois dê continuidade aqui. Nós vamos controlar aqui, claro, os resultados do nosso projeto, tá bom? Mas não é um treinamento detalhado sobre como desenvolver metas, sobre como gerar um histórico, sobre como criar um indicador. Isso não é o foco nem o objetivo desse projeto, tá? O objetivo desse projeto é outro. Então, caso vocês tenham interesse, está lá no outro material. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero na próxima aula, hein? Até.